Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs, queridos da Igreja Batista do Barro Preto. Nós estamos na Escola Bíblica Dominical. Que bênção poder estarmos juntos nesse tempo, compartilhar a palavra de Deus. E nós vamos estudar agora sobre Apocalipse. Um livro muito importante, lindo livro, com revelações especiais para a nossa vida, para a nossa família. E eu quero te convidar para esse tempo de crescimento espiritual. Nós vamos estudar a palavra de Deus baseado especificamente sobre um estudo sobre as 7 igrejas da Ásia. Aquelas igrejas que João recebera as 7 cartas que foram enviadas para aquelas igrejas. Portanto, esse é um estudo baseado no livro, esse livro aqui, que é o livro Correspondências da Ásia, a mensagem de Cristo para o avivamento. Nesse livro, eu tive o prazer de escrevê-lo. Esse livro é um livro assim, muito edificante. Eu tenho a alegria, a grata satisfação de estar aqui, estar compartilhando com vocês a mensagem desse livro. Foi uma mensagem que Deus tocou em nosso coração, na nossa casa. Nós temos o hábito de fazer o culto doméstico lá em casa. E aqui no prefácio do livro, própria Fernanda e as minhas filhas, Vitória, Priscila, elas fizeram o prefácio do meu livro. E eu fiquei muito feliz porque esse estudo começou com dúvidas. A Fernanda, muito curiosa de Apocalipse, ela perguntou sobre as 7 igrejas da Ásia. Perguntas que eu não sabia responder de imediatamente, né? De imediato. E aí elas propuseram que a gente fizesse um estudo em casa. E fizemos. Nós temos o hábito de estudar livros, né? Estudamos livros, estudamos Romanos, Marcos, João. E aí ela disse, podemos estudar as 7 igrejas da Ásia. Foi um tempo muito bom, precioso, e eu estudei, me aprofundei. E em 2013 a gente viveu essa experiência. Aí alguns colegas, amigos, viram o material, leram, Silvio, me incentivaram a, portanto, colocar no livro. E aqui recebi a grata satisfação de receber da Esté, a grata satisfação de receber da Esté, da turma da Escola Bíblica Dominical, a Lídia, esse convite para compartilhar com os irmãos aqui da Igreja Batista do Barro Preto a mensagem das 7 igrejas da Ásia. Portanto, nós vamos falar sobre Apocalipse, inicialmente, capítulo 1, dos versos 1 ao 11. Mas, claro que nós não vamos ler todo aqui, para a gente ganhar tempo, mas eu quero ler alguns trechos que diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Que eu diminua e o Senhor cresça. Meus irmãos, a gente vai, claro, nós vamos ler outras passagens, né, outros textos aqui, mas eu quero começar falando sobre o primeiro capítulo do livro, que é o capítulo que nós intitulamos A Chamada em Plena Meia-Noite, baseada aí no capítulo 1, dos versículos 1 ao 11 de Apocalipse. Algumas pessoas perguntando como adquirir o livro, pouquíssimos exemplares nos restam. Só aqui mesmo, você pode procurar aqui na Secretaria da Igreja Batista do Barro Preto. Muito bem. Aqui nesse capítulo, a chamada em plena meia-noite. O que isto pode significar? Para começar o livro, eu penso, eu sou suspeito de falar, mas o livro é muito fácil de ler, muito edificante. Eu coloco histórias da vida real, algumas contadas, mas a maioria são da vida real, outras histórias que eu vivi e algumas de outras pessoas. Nesse caso do capítulo 1, eu venho narrando a história da mitologia grega, que fala da briga, da luta, da guerra entre Troia e a Grécia. A mitologia grega, na história, nas Ilíadas de Homero, um clássico, conta que
a briga entre a Grécia e Troia durou cerca de 10 anos, o cerco que a Grécia fez para alcançar até então as intransponíveis muralhas de Troia. Troia era pujante e ela, vaidosa, dizia que ninguém poderia transpor as suas muralhas. De fato, eram muralhas extraordinárias, diz a história. No entanto, do lado de Troia, Heitor, o príncipe, agora naquela batalha havia sido morto. Do lado da Grécia, o grande Ajax, e também um guerreiro, né, Ajax, e também o grande guerreiro mítico, o Aquiles, já havia morrido. E agora a Grécia, apesar do filme não contar assim, você pode dar no filme, mas no filme não conta a verdade que está no texto que está nas Ilíadas de Homero, não é? Então, naquela caminhada, e isso datado por volta aí de 1720 a.C., a história mostra que eles guerrearam, ambos grandes soldados de um lado e de outro haviam sido sucumbidos, derrotados. Agora, a Grécia estava experimentando um tempo difícil. Havia perdido a batalha, mas fingiu se retirar ali do campo de batalha. Naquela noite anterior, depois desse tempo, desse cerco, o grande Ulisses teve uma ideia de dar um cavalo em homenagem a Troia, homenageando Troia, que era inclusive criadora de cavalos, gostava de cavalos. A Grécia, fingindo se retirar, deu, portanto, a Troia um cavalo, e nós sabemos a história, diz que eles entraram para dentro das muralhas com um cavalo construído de madeira e oco. Dentro do cavalo, vários soldados, muitos soldados gregos, que então iam abrir os portões da cidade, promover um ataque de dentro para fora, abrir os portões, e a Grécia então sucumbia à grande Troia. E assim foi. Eles deram o cavalo e, fatidicamente, irmãos, naquela noite, Troia caiu. Troia tombara diante da espada dos gregos. Morte sangrenta, uma batalha terrível. E o que nos traz à mente nesse capítulo, uma chamada em plena meia-noite. Troia recebeu o cavalo à noite. Recebeu o cavalo e à noite foi a hora do golpe. O que eu venho tratando aqui no livro é justamente esse período que a igreja, que essa lição grega traz para nós. A igreja do Senhor enfrenta um período de noite, teoricamente. A igreja enfrenta um período difícil e, nesse período, a igreja parece estar dormindo. E quando ela dorme, parece-nos que ela recebe, que ela aceita, que ela acata as coisas de fora dos muros da igreja. E quando essas coisas de fora entram para dentro da igreja, o resultado não é bom. O resultado pode ser, inclusive, morte. Talvez não morte física, mas morte espiritual. O que nós temos aqui no texto, claro, é que o Senhor Jesus, ele faz um alerta. Deus, ele faz um alerta e ele diz que é preciso abrir os olhos para esse tempo, para especialmente esse tempo de batalha, de guerra, e talvez a igreja esteja vivendo no limiar desta guerra. A igreja do Senhor vitoriosa, santa, eleita por Deus, mas a igreja do Senhor também precisa tomar pé, tomar consciência de algumas adversidades que ela está enfrentando. E para tanto, a chamada à meia-noite, ela é uma chamada soberana. Por que ela é soberana? Porque no capítulo 1, dos versos 1 e 2, que nós lemos, diz que a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. É o próprio Deus que dá essa revelação. Ela é soberana porque é o próprio Deus que diz para aquele povo, no tempo de João, dizendo a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente vão acontecer. Esta é uma advertência puramente divina. É do Salvador. É Ele que está enviando a revelação. É o desvendamento da própria pessoa de Jesus Cristo, quando disse assim, Cristo é o que entrega. É revelação.
A revelação de Jesus Cristo que foi dado a que Deus deu a Jesus Cristo, o soberano Senhor. No Apocalipse, Deus revela as coisas extraordinárias. Está aqui na Bíblia, as coisas que brevemente vão acontecer. O texto diz que esta revelação para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Deus está alertando a igreja. É o Senhor Salvador em sua soberania que está alertando a igreja. E se a gente observar, esta é a última mensagem entregue para a igreja no livro sagrado, no Apocalipse, o livro sagrado. É a última mensagem de Deus. E diz que Deus revela as coisas que brevemente devem acontecer. E aí ele diz que aí ele dá ênfase na expressão devem acontecer. Vão acontecer. Coisas terríveis vão acontecer. Talvez nós, nessa pandemia terrível, estamos diante de uma das coisas pequenas que devem acontecer. Talvez seja o início de apenas um percurso grande que talvez também a igreja tenha que caminhar. E o Salvador está aqui soberanamente dizendo a nós, esta é a mensagem que Deus está dizendo. O grande teólogo A.W. Pink chegou a dizer que a revelação é soberana de Deus porque é Deus que está falando. Ela é soberana porque é o próprio Salvador que está dizendo, que está falando, que está mostrando. Então, o Salvador reina soberanamente, ele governa o mundo, mas ele não deixou a igreja à parte, ele está chamando essa igreja, dizendo à igreja, aos seus servos. O texto é claro, como o lindo dia de sol diz, revelação de Jesus Cristo, no qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer. O Apocalipse é a palavra de Deus. João é o grande receptor, é aquele que recebe. João disse, olha, Deus é que está dizendo, é Deus, Apocalipse. João recebe essa mensagem e transmite a outros. Transmite, escreveu para nós, estamos aqui nessa manhã estudando preciosamente esse tempo. E João diz que esta é a revelação de Jesus Cristo na qual Deus lhe deu. Apocalipse é a revelação de Deus para a igreja, de Deus para o seu povo, não é para o povo qualquer, é para o seu povo, para os seus servos, diz a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, ela é infalível, ela é imutável, ela é apta para discernir os pensamentos e intentos do coração, ela é apta para ensinar, para redarguir, para corrigir. A palavra diz em 2 Timóteo capítulo 3, verso 6, diz que a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é pronta, e esta é a palavra que Deus está dizendo. É uma revelação soberana. Segundo ponto, no verso 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, e os que guardam as coisas que nela estão escritas. Não basta ler, ouvir, mas diz a palavra que é importante guardar as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E aqui nós encontramos uma chamada irrecusável. E é uma chamada de bênção para os que ouvem. O texto diz, bem-aventurado, feliz, é bênção para quem ouve. E, portanto, ela é irrecusável, porque ela é bendita, ela vem do Senhor. Já vimos no ponto 1 uma chamada soberana, vem de Deus. E no ponto 2 ela é irrecusável, bênção para aqueles que ouvem. Deus promete no Apocalipse uma bênção, diz o texto, especial para os que leem, para os que ouvem e para os que guardam as coisas que nelas estão escritas. Aquele que lê, singular. Quero destacar isso aqui. Aquele que ler, o pastor. Aquele que ler para pregar, que lê para falar, que lê para transmitir, que lê para mencionar. Deus está chamando a atenção os líderes da igreja, os pastores da igreja, aqueles que estão na prontidão, na posição de prontidão. Feliz aquele que ler. O professor da escola dominical que ensina ao que ler, ao que vai transmitir, que tem a tarefa de transmitir. Deus está chamando aos pastores, aos líderes que ensinam, aos professores, a responsabilidade desta preciosa palavra soberana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí nós temos, o professor é aquele que ensina.
E o texto diz que aqueles que ouvem, e aqui está no plural, bem-aventurado o que ler no singular, e aqueles que ouvem no plural, o público que vai ouvir. A responsabilidade que temos como professor de escola dominical, como pastor de igreja, como servos do Senhor, de transmitir a mensagem, mas como vamos transmitir se não lemos? Por isso, mais do que nunca, é importante ler a palavra de Deus. Esse é um tempo precioso. É um tempo de leitura da palavra de Deus, para a gente aprender. Então, se eu leio, eu falo. Os que ouvem são aqueles que devem ouvir, e a palavra diz que devem obedecer a palavra de Deus. E nós estamos vivendo tempo que, infelizmente, muita gente, irmãos, negligenciam as palavras, os ensinamentos de Apocalipse. Nós não devemos fazer isso, não devíamos negligenciar. Devíamos colocar em prática, ouvi-las, palavra por palavra, letra a letra. E o texto ainda é mais profundo, porque se ele fala que Deus não só abençoa quem lê, quem ouve, quem guarda, mas ele diz que é bênção especial para os que respondem ao chamado. Como, pastor? O texto diz lá, bem-aventurados que guardam, porque os bem-aventurados, porque o tempo está próximo. Então, você é feliz de ler, você é feliz de ouvir, e você é feliz de guardar essas coisas. É bênção ouvir as palavras de Deus na profecia de Apocalipse. O terceiro ponto no texto de Apocalipse, no verso capítulo 4 e 5, versos 4 e 5, fala de uma chamada de graça e de paz. Veja, irmãos, o capítulo 1 fala sobre a chamada em plena meia-noite. Deus está chamando a igreja. Parece que meia-noite é o tempo que a gente está displicente, é a virada de um dia para o outro. O texto mostra que à meia-noite Jesus despertou aquele povo através das mensagens das 10 virgens, e à meia-noite ouviu-se o grito. Na meia-noite, essa chamada, em plena meia-noite, é uma chamada soberana, é a palavra de Deus, vimos no versículo 1 e 2. Depois nós vimos que ela é uma mensagem, é uma chamada irrecusável e que promove bênção, que promove resultados. Bem-aventurado que lê, que transmite aos que ouvem e aos que guardam, porque eles serão bem-aventurados. E agora nós temos uma chamada que promove graça e paz. É uma chamada de graça e de paz. O texto diz no versos 4 e 5 de João, capítulo 1, João às 7 igrejas da província da Ásia: a vocês, graça e paz da parte daquele que é, daquele que era, daquele que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. A palavra graça e paz diz assim: a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era, daquele que é poderoso. É uma advertência clara. Apocalipse é uma chamada cheia de bênção. Apocalipse é uma chamada que promove, que é soberana, que Deus é quem dá. Apocalipse é uma mensagem, um chamado que promove paz e graça. Apocalipse não deve trazer medo ao coração do servo, mas deve trazer paz e graça ao coração dos servos do Senhor. E aí ele continua, porque ele diz ainda que tudo na vida cristã, tudo que está envolvido dentro disso aqui, irmãos, é pela graça. E essa graça que está envolvida em nós, ela nos promove paz, ela nos gerencia em paz. Todo o evangelho, ele é promovido pela graça, mas ele redunda em paz. Se o teu coração quer ter paz, ouça a palavra de Deus, especialmente aqui em Apocalipse. Nós vamos ter uns domingos especiais de escola bíblica. E continuando, ele fala nos versículos 5 e 6, ele diz que é uma chamada de amor, é uma chamada de purificação, é uma chamada de privilégios. É uma chamada em plena meia-noite, mas ela é uma chamada soberana. Ela é uma chamada que promove, que é irrecusável, porque ela promove bênção. É uma chamada, número 3, de graça e de paz. E número 4, é uma chamada de amor, de purificação e ainda de privilégios. O texto nos versos 5 e 6 diz assim: Ele é quem nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E nos
constituiu o reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todo o sempre. Amém? E aí ele fala sobre o discernimento de João capítulo 1, versículos 5 e 6. A Ele nos amou e nos libertou dos nossos pecados. Primeiro privilégio, a chamada de Deus aqui na palavra de Deus em Apocalipse é uma chamada de amor. Ele nos amou. E Ele nos libertou dos nossos pecados, pelo seu sangue. O sangue de Cristo, 1 João capítulo 1, versículos 5, 6, 7, 8 e 10. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Só o sangue de Jesus é quem purifica. Essa chamada é de amor, Ele nos amou. Essa chamada é de purificação, Ele nos purificou. E essa chamada, ela tem privilégios. Porque diz, Ele nos constituiu no reino sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Amém, meus irmãos? Nós somos sacerdotes. Como se não bastasse ser amado por Deus, como se não bastasse ser purificado por Deus pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos sacerdotes, nós temos privilégios. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes universal, nós temos o sacerdócio universal, em que cada um de nós somos instrumentos usados pelo Senhor para produzir bênção na vida de outras pessoas. Essa é uma chamada de amor, de purificação de privilégios. O versículo de número 7 diz para nós que é uma chamada urgente. Por que urgente? Capítulo 1 do livro Correspondências da Ásia, nós estamos estudando sobre a chamada em plena meia-noite. E aqui nós temos na quinta parte uma chamada urgente, verso de número 7. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho o verá. Até mesmo aqueles que o transpassaram, aqueles que o mataram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Aqui nós falamos de uma chamada urgente. Eis que ele vem com as nuvens. Ele está vindo, ele está pronto, ele vem. Então isso fala de algo muito urgente para acontecer. E aqui, irmãos, nós não temos que esconder as nossas armas, mas nós temos que tomar decisões. Não há muito tempo para escolher armas, mas nós temos que tomar decisões de apanhar as nossas armas e entrar nessa luta. Sobretudo, luta espiritual, não é luta física, para nós apanharmos em arma física, não. A glória de Cristo não será oculta, será revelada para o mundo. O texto diz que ele vem e todo olho o verá. E todos, inclusive aqueles que foram contra ele. E todos os povos da terra se lamentarão. A palavra diz que lá em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 8, diz assim, eu sou Alfa e o Ômega, diz o Deus, o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem é esse que vem? Quem é esse, afinal, que vem? Quem é esse poderoso que diz o texto que as nuvens o verão? A palavra diz que ele vem com presença nítida, física, todos os olhos, todos o verão. Então, quem é esse? Ele é o Alfa, é o Ômega, ele é o princípio de todas as coisas. Não é um político, não, com 20 ou 40, 30, 50 anos de experiência. Não é um artista de TV, não é um empresário bem-sucedido. Não, quem vem, irmãos, não é um pastor de uma igreja denominacional. Quem vem sobre as nuvens não é alguém que a gente fica na expectativa, não é um padre. Não é grandes líderes de igreja católica, não é um filósofo, não é autoridades, não são essas pessoas que virão. As letras alfa e ômega do alfabeto grego dizem que a autoridade total, tanto A quanto Z, o A e o último, ele é o princípio e o fim, é esse que vem, é esse que será visto. Apocalipse diz que ele será visto, todo o olho o verá. Na frente de todos, nós cremos nisso. Então, meus irmãos, nós caminhamos aqui para os versos seguintes, o verso de número 9, uma chamada num lugar improvável. O texto disse que eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino,
e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Era aproximadamente 95 depois de Cristo. João estava na ilha de Patmos. A história diz que a ilha de Patmos era o lugar mais inóspito, improdutivo, deserta, rochosa, distante da aglomeração dos amigos. João não tinha mais o cálice dos amigos, não tinha mais os amigos próximos, não tinha mais o prazer de pregar para as pessoas que estavam pregando o evangelho, que ele podia pregar o evangelho. João estava só, largado, abandonado, preso, encarcerado. O poder de Roma estava sobre ele, trancafiando o apóstolo do Senhor na ilha de Patmos, no lugar mais improvável do mundo. Lá naquele lugar, Deus deu uma chamada poderosa, em plena meia-noite, num lugar improvável. Deus revelou para o mundo o seu projeto e chama atenção nos primeiros capítulos do Apocalipse 1, 2 e 3 para a igreja, as 7 cartas do Apocalipse para a igreja. João estava lá, exilado, no pior lugar que alguém pudesse imaginar. No verso de número 11 o texto diz: o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, em Éfeso, em Esmirna, e em Pérgamo, Tiatira, Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Deus tinha uma carta, Deus tinha um projeto, Deus tinha um endereço específico para essas igrejas. Deus não está falando para Roma, Deus não está falando para Patmos, Deus não está falando para os carcereiros, Deus está falando para a igreja. Esse é o tempo que Deus está falando para a igreja. Nós oramos para que esse tempo seja o tempo que Deus esteja falando à sua igreja, falando ao seu coração, para a glória de Deus. Portanto, meus irmãos, um prisioneiro idoso. E aí eu gosto de ler fazendo perguntas ao texto. E nós perguntamos ao texto, por que enviar a mensagem de Cristo àquelas igrejas? A segunda pergunta que me vem à mente é: por que Deus não enviou ao Império Romano? Por que Deus não enviou a Domiciano, o imperador que dominava na época, para corrigir o governo corrupto, ímpio daquele tempo? A resposta correta é porque Deus, o trabalho de Deus na terra é primeiramente, primordialmente desenvolvido através de suas igrejas. Deus não unge projetos, Deus não unge máquinas, Deus não unge planos, Deus não unge métodos, Deus unge seu povo, a sua igreja, e Deus está falando para a sua igreja. E eu desejo, meus irmãos, que nesse tempo nós possamos ouvir a voz de Deus. Uma grande questão em plena meia-noite é uma pergunta digna de uma pesquisa mais detalhada. Por que as 7 igrejas da Ásia? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Por que a essas perguntas, a essas igrejas? Talvez, e a gente tinha outras cidades mais próximas ali, porque estas, eu creio que essas são as igrejas mais importantes da época, as cidades mais proeminentes. Nós vamos falar de cada uma delas no decorrer dessas aulas. E eu desejo que você seja edificado. Mas tem um detalhe geográfico muito importante. Aqui no texto fala que nós temos, é como se fosse, imagine uma rótula, um rodoanel viário. As 7 igrejas eram situadas juntas, uma da outra, numa região, de forma circular. Quem pegasse uma, viajando em sentido, e chegasse a outra. E eu quero te convidar para que você ouça esta palavra, este estudo de Apocalipse. Portanto, eu quero encerrar aqui esta aula, dizendo a você que você é desafiado para domingo que vem convidar pessoas, porque nós vamos falar do 2º capítulo. O 2º capítulo do livro fala ainda é meia-noite. Profundo o que nós vamos ver a partir do Apocalipse capítulo 1, versículos 12 e 16. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero encerrar orando por você, pela igreja do Senhor. Pai, nós oramos pelo nosso povo, oramos pelo teu povo, pelo povo que é teu, que recebe mensagens do Senhor. E estas cartas são mensagens para nós,
Queremos que o Teu Espírito Santo promova em nosso coração um avivamento, em orar mais, em ler mais a Tua palavra, em ouvir mais a Tua palavra e guardar a Tua palavra. E, sobretudo, colocar no Senhor a esperança de que com a Tua palavra nós viveremos dias melhores. Muito obrigado, Jesus. Abençoe o nosso povo. Nós oramos. Amém. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Nós voltamos domingo que vem. E eu quero te convidar a continuar conosco assistindo o nosso culto. Daqui a pouquinho nós temos o culto ao vivo aqui na Igreja Batista do Barro Preto. Abra o seu coração, ouça a palavra de Deus. Culto ao vivo nesta manhã. Convide a sua família, permaneça conosco, escute a palavra, os louvores para a glória de Deus e para a edificação da sua vida e da sua família.